Eu já trouxe aqui pra vocês a história de como os mutantes se uniram e formaram uma nova nação, Krakoa, e como descobriram uma outra civilização mutante em uma outra dimensão chamada de Arakko. Mas nem tudo são flores, e um dos membros do Conselho Silencioso de Arakko fez questão de colocar toda a luta mutante abaixo por puro capricho. Eu tô falando do Senhor Sinistro. A Moira avisou durante a criação da nação em Krakoa de que não deveriam pedir ajuda do Senhor Sinistro, já que ele já traiu a Moira e os mutantes em várias ocasiões diferentes. Mas ele é o maior geneticista do universo da Marvel, e sem a sua mente brilhante não poderiam criar a ressurreição dos mutantes, já que ele coletou a genética do máximo de mutantes possíveis, cara. E pra quem não tá entendendo, nos outros vídeos que eu fiz eu expliquei pra vocês. Atualmente meio que os mutantes são imortais, já que toda vez que um mutante é morto, outros mutantes se juntam com os seus poderes níveis ômegas e ressuscitam esses mutantes que morreram. Independente se morreu agora ou se morreu muito no passado, todos eles voltam à vida. Isso é uma esperança para os mutantes. Afinal, diariamente os mutantes são caçados e mortos no universo da Marvel. Então ter um jeito de trazer os mutantes de volta à vida, né, de boa, é muito bom, né, para os mutantes da Marvel. Mas bem, confiar no Senhor Sinistro, por mais que a motivação tenha sido boa, né, a ajuda dele para reviver outros mutantes, esse foi o erro do Professor Xavier. Ele colocou nas mãos de um vilão a ferramenta mais importante de toda uma raça mutante. O Sinistro, desde o início, modificou os casulos de ressurreição para que os corpos, ao nascerem, fossem versões com a personalidade e desejos do próprio Senhor Sinistro. Esses clones do Senhor Sinistro não possuem o mesmo nível de inteligência e muito menos o talento genético dele, mas todos querem ser superiores. Os primeiros mostrados corrompidos foram o Professor Xavier, Hope Summers e a Emma Frost, três dos líderes dos mutantes, o que facilitaria muito dos planos do próprio Senhor Sinistro passar despercebido. Afinal, esses três líderes corrompidos, né, iriam passar o pano ali pra ele. Outro que também foi mostrado corrompido logo de cara foi o Exodus, o mutante de nível ômega. O Conselho Silencioso, são alguns dos líderes de Krakoa, baniram o Sinistro por suas manipulações, mas foi tudo um plano para que as suas verdadeiras intenções fossem encobertas. Corromperam o Forge para que ele continuasse a pesquisa do Senhor Sinistro e convencesse, né, o membro ali do conselho a aplicar a imortalidade aos humanos, lembrando que ser trazido de volta à vida por esses meios, automaticamente o personagem já estaria corrompido e o Senhor Sinistro poderia manipulá-lo. Outra coisa também muito importante que o Senhor Sinistro fez foi lobotomizar a ilha de Krakoa, que pra quem não sabe é uma ilha viva muito poderosa, e se a ilha decidisse intervir nos planos do Senhor Sinistro, facilmente acabaria com esses planos do vilão, né, usando a sua força. Bom, Wolverine corrompido matou o Cifra quando o mesmo percebeu o que fizeram com a ilha viva, né, com Krakoa. Emma Frost enviou uma mensagem psíquica para toda a Terra, alegando que um grupo conhecido como Orquídea frustrou a ressurreição humana e também feriu Krakoa. Isso colocou mutantes e vingadores que foram enganados lutando lado a lado contra a organização. Eventualmente o Senhor Sinistro original foi libertado e descobrimos que ele tem um laboratório repleto de clones da Moira. Caso a Moira seja morta, sua mutação permite que ela reinicie a linha do tempo e permite que tudo ocorra de acordo com o que o Sinistro quer. Olha o nível de poder. Se nesse caso tratarmos a Moira como um objeto, nas mãos do Senhor Sinistro, ela é uma das armas mais poderosas da ficção. Ele utilizou esse recurso várias e várias vezes até chegar em uma linha do tempo que ele considerou adequada. E várias dessas tentativas, né, foi dito que foram fracassadas por conta da Hope Summers. Ela, utilizando seus poderes, estava corrigindo a ressurreição corrompida do vilão de forma inconsciente. Então ele fez questão, na nova linha do tempo, dela ser uma das primeiras a ser modificada. A partir da sua libertação e controle completo agora dos X-Men, o Sinistro brincou com o universo da maneira que achou melhor. Ele manipulou o Fanático mentalmente para que ele se atirasse miniaturizado, né, por um canhão, atravessando assim o cérebro do Thanos, o matando. Hope Summers, pegando emprestado os poderes da sorte da Dominó, efetuou o disparo, e com isso o Fanático se perdeu no espaço. Não que o Sinistro tenha se dado o trabalho de ir procurá-lo, era uma peça no tabuleiro a menos para ele ter que lidar. Um dos personagens que desconfiou do que estava ocorrendo foi o Doutor Destino, Victor Von Doom, que tentou recrutar o Atlante Namor para uma aliança. Mal ele sabia que o Namor também já estava corrompido. O Namor então matou o Doutor Destino, que foi substituído por um clone, também sob o controle dos mutantes, sobrando apenas um único robô do Destino que conseguiu escapar. Um dos maiores eventos recentes nos quadrinhos da Marvel foi a guerra entre os mutantes e os Eternos. No fim, os mutantes tiveram o direito de invocar Uranus e as suas armas por 1 hora. Usando um boato falso de um novo ataque dos Eternos,
anos, o Sinistro enviou Uranus, o mais forte entre eles e avô do Thanos, para destruir a raça. Os Eternos foram aprisionados em êxtase e lançados no espaço, já que se morrerem, voltariam à vida graças à sua genética modificada pelos Celestiais. O Sinistro também foi capaz de corromper o Coisa para que ele atacasse o Quarteto Fantástico e os fizesse morrer no meio de uma tempestade de radiação cósmica no espaço. Como os humanos agora também utilizavam das suas ressurreições, muitos dos Vingadores também foram para o lado do Senhor Sinistro. Capitão América matou o presidente e tomou seu lugar como líder da nação, e os X-Men detiveram ele e os Vingadores, o que lhes garantiu a fama de maiores heróis da Terra. Até mesmo manipulou a sala de espera criada pela Feiticeira Escarlate para ajudar os mutantes em uma dimensão infernal comandada por Sebastian Shaw. Isso tudo ocorreu ao longo de vários anos, e não tudo de uma vez, tá? Vale lembrar aqui pra vocês. Chegou a um ponto onde todos os espíritos da vingança, né, os Ghost Riders, motoqueiros fantasmas, abandonaram a Terra. Os místicos de Araco ficaram petrificados, e o Thor foi para Asgard em depressão, após os Vingadores se corromperem. Mas nem mesmo ele e seu reino ficaram a salvo dos membros corrompidos dos X-Men e os seus aliados infernais. Tempestade foi a única do Conselho Silencioso a não ser corrompida e descobriu os planos do Senhor Sinistro, que no mesmo momento revelou que o Noturno virou uma das suas quimeras. Quimeras essas que eram híbridos entre um ou mais mutantes. Ela conseguiu superar os mutantes que foram colocados contra ela e voltou para Araco, lá no planeta Marte, para contra-atacar. Mas ela percebeu muito tarde. A mutante Sina e a Mística encontraram a Tempestade e juntas bolaram um plano para roubar as clones das moiras, né, escondidas do Senhor Sinistro. Mas nesse meio tempo ele atacou Araco com os seus mutantes e as suas quimeiras. A mais destrutiva foi obviamente a quimera do Legião, que devastou parte de todo o planeta Marte. Porém os planos do Sinistro foram por água abaixo quando os mutantes corrompidos começaram a agir por conta própria, além de suas ambições. Ele percebeu que as moiras de fato foram roubadas pela Tempestade, que foi traída pela mutante Sina para deixar as coisas como estão. Após ficar completamente insatisfeito, o Senhor Sinistro tenta superar suas criações, mas é facilmente derrotado e mantido vivo exclusivamente para aprimorar as quimeras. Ele então desenvolveu uma quimera perfeita com capacidade de reunir até 5 poderes, enquanto os mutantes guerreavam pelo universo. Ele fugiu com essa quimera, arrependido pelo que fez, já que as suas ações destruíram tudo que existia, cara. É quase um vírus zumbi ali do Marvel Zombies. Em 900 anos de procura, planetas inteiros foram tomados e destruídos pelos mutantes corrompidos, que se clonaram, né, e adaptaram várias e várias vezes. Emma Frost agora era um cristal vermelho, uma gema viva do Cyttorak, capaz de conceder poderes como os próprios poderes do Fanático. Exodus se subdividiu em vários clones, e cada um habitou um planeta, onde vários outros de seus clones ficavam o adorando como um deus. Outro mutante nível Ômega era utilizado como um míssil de destruição das naves dos mutantes. Kit Pryde formou um exército de piratas saqueadores espaciais. Sebastian Shaw se tornou um dos maiores governantes do inferno, e por aí vai. O universo realmente se tornou um local morto e bizarro, aonde cabe ao Sinistro recuperar as moiras escondidas pela Sina, para que a Siri possa trazer tudo de volta como era antes e tentar resolver esse universo da Marvel que ele mesmo destruiu. Esses são quadrinhos recentes, cara, acontecimentos recentes na história dos mutantes. Se você quiser ler esse quadrinho, entender um pouco mais e ler os próximos também, se chama Pecados do Sinistro. Obviamente, mais pra frente eu vou vir atualizando vocês do que tá acontecendo com os mutantes e com os personagens nos quadrinhos da Marvel e da DC. Então se inscreve no canal, deixa o like pra não perder os próximos vídeos e valeu!